E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje dando sequência aí ao estudo dos animais chamado de artrópodes. Dentro do reino animal nós temos um filo então chamado de filo artrópoda. Nós já estudamos os insetos, os aracnídeos e os crustáceos. Falta ainda estudar quem? Os famosos miriápodes. Quem são os miriápodes, né? A palavra miria quer dizer mil. Podes quer dizer patas, então são animais que têm 1000 patas. Na verdade não tem 1000 patas, né? Mas tem muitas patas. Que animais são esses que têm muitas patas e são conhecidos então como miriápodes? Então dentro do filo dos artrópodos estamos estudando os miriápodes. Os miriápodes nós temos os quilópodos ou quilópoda e os diplópodos ou diplópoda. Pense assim, ó. Quilópoda. Se você vê uma lacraia na rua, você vai falar o quê? Que lacraia, né? Você não vai falar que lacraia? Então, pense assim, ó, quilópoda, que lacraia. Os quilópodos são as lacraias. E os diplópodos, dá para você também associar, ó, diplópodos. Diplópodos são os piolhos de cobra. Ah, não tem, né, como errar. Quilópodos, então, são as lacraias também chamadas de centopeias, certo? Os diplópodos são os piolhos de cobra, também chamados de embuá. Embuá, piolhos de cobra, ainda pode aparecer um nomezinho gongolo. Daqui a pouco eu vou anotar para vocês isso aqui na imagem, né? Então, diplópodos são os piolhos de cobra, você tem os embuás, né? Ou gongolos, dentro aqui do diplópoda. Posso chamar então piolho de cobra de embuá ou gongolo. Perceba uma característica interessante, ó. O diplópodo, o piolho de cobra, ele tem esse hábito de se enrolar. Já as lacraias não têm o hábito de se enrolar, certo? Uma característica importante. Piolho de cobra tem o hábito de se enrolar o corpo. A lacraia não. Características desse grupo aqui. Muitas características compartilhadas com os insetos. Por exemplo, né, vamos ter aqui a excreção por túbulos de Malpighi. Então você viu com relação à excreção que os insetos excretam por glândulas, né, ali chamados de túbulos de Malpighi, né? Túbulos de Malpighi nos insetos, túbulos de Malpighi nos miriápodes. Você viu que os aracnídeos excretam por glândulas coxais. Alguns aracnídeos até podem também ter ali os túbulos de Malpighi. Você viu que os crustáceos excretam por glândulas antenais, também chamadas de glândulas verdes. E os miriápodes, igual os insetos, por túbulos de Malpighi. Os insetos têm uma respiração traqueal. Os aracnídeos, uma respiração filotraqueal. Os crustáceos, uma respiração através de brânquias, uma respiração branquial. E os miriápodes, igual os insetos, também uma respiração traqueal. O sistema circulatório aqui é aberto e não tem pigmento respiratório. Não tem aqui, por exemplo, a hemocianina. Então você tem aqui, né, um famoso sangue sem pigmento, que é a hemolinfa. Então sangue sem pigmento respiratório, chamamos de hemolinfa. Sistema nervoso ganglionar e na região ventral. Então, características que vão te ajudar a resolver exercícios em relação aos miriápodes. Nós temos agora, né, então aqui uma lacraia na imagem para você. São os quilópodos. Vamos dar uma olhada na anatomia dessa lacraia. As lacraias, gente, apresentam antenas longas. Então, apresentam um par de antenas. Lembre-se que tem características compartilhadas com os insetos, né? Então, os insetos tinham um par de antena, aqui vai ter um par de antena também. Então, apresentam antenas longas, olhos compostos, apresentam maxilas, mas uma grande característica que eu gostaria que você ficasse atento, a presença de forcípula para inoculação de veneno. Então, a gente chama de forcípulas que injetam veneno. Nossa, professor, as lacraias são venenosas? São sim, são venenosas e elas podem injetar um veneno, porque tem essas forcípulas. E vai ter, gente, um par de patas por segmento. Então apresenta um par de patas por segmento. O corpo é segmentado,
uma característica dos artrópodes. Lembra disso? Metameria, né? Metameria que você observou lá nos anelídeos, aqui nos artrópodes também tem a metameria, a famosa segmentação corporal. Só que aqui nos artrópodes é mais comum a gente falar em tagmas, né? Por quê? Porque aqui os metâmeros, os segmentos, eles são fundidos, formando o que a gente chama de tagma. Então você tem um par de patas por segmento. Em relação aos diplópodos, o que eu posso comparar aqui? Diplópodo, então, tem o hábito de se enrolar. Eles têm aqui antenas curtas, um par de antena curta. Não tem olho composto, tem ocelo. Talvez você vai perguntar, professor, qual a diferença do olho para o ocelo? Nas lacraias, você tem lá, então, o olho. E o olho forma imagem. Agora, ocelo não forma imagem. Ah, então quer dizer que é o diplópodo, que o piolho de cobra é cego? Na verdade, não. Na verdade, o ocelo ele não forma imagem, mas ele permite, né, um processo que é fotossensitivo. Então, ele percebe luz, luminosidade, certo? Então, seria ocelo. Tem um tórax curto e o abdômen. E vai ter aqui 2 pares de patas por segmento. Então, tem 2 pares de patas por segmento nos diplópodos. Diplópodo não tem forcípula para injetar veneno, só que eles também produzem veneno. Ah, professor, mas qual a vantagem de produzir um veneno se ele não tem a forcípula para injetar? Você pode ter contato com o veneno de um diplópodo se você comer ele, mas se você não comer ele, ele não consegue te injetar o veneno, certo? Então, apesar de ter veneno, ele não consegue injetar. Eu só tenho contato com o veneno de um piolho de cobra, de um emboá, de um gongolo, se eu comer ele. Então, se eu comer ele, eu posso ter contato com esse veneno. Aqui, fiz um resuminho para vocês, né, em 2 quadros. Então, você tem aqui os quilópodos e os diplópodos. Vamos lá, né? Por que eu fiz esse esqueminha? Para que você possa ter aí bem certinho. Isso aqui quase não aparece nos exercícios, gente. Mas quando aparece, o aluno fica com muita dificuldade. Então, eu fiz um resuminho bem legal para vocês, ó. Os quilópodos são as lacraias ou centopeias, os diplópodos, piolhos de cobra, também chamados de emboás ou gongolos. Quilópodos têm o corpo dividido em cabeça e tronco, os diplópodos têm o corpo dividido em cabeça, tem um tórax curto e um abdômen. Temos 3 tagmas então nos diplópodos e 2 tagmas nos quilópodos. Um par de patas por segmento nos quilópodos, 2 pares de patas por segmento nos diplópodos. Quilópodos, as lacraias possuem 2 antenas longas, os diplópodos possuem 2 antenas curtas. Quilópodos possuem as forcípulas para injetar veneno, então são venenosos e possuem forcípulas para injetar veneno. Coloquei aqui que os diplópodos são inofensivos. Por mais que eles tenham veneno, eles não conseguem injetar, então é inofensivo sem forcípula. Movimento rápido nos quilópodos, movimento mais lento nos diplópodos. Ter 2 pares ali de patas por segmento parece que traz uma vantagem, mas ao mesmo tempo a gente percebe que não, né? Os quilópodos são mais rápidos, as lacraias são mais rápidas. Corpo achatado nas lacraias, um corpo mais cilíndrico nos piolhos de cobra. As lacraias não se enrolam e os diplópodos têm esse hábito de se enrolar em espiral. E aqui uma característica aí para a gente comparar os artrópodes em relação a algumas situações para a gente fechar essa aula. Então eu tenho aqui a classe insecta, classe quilópoda, classe diplópoda, subfilo crustácea e a classe aracnida. Divisão do corpo, os tagmas, né? Os insetos têm 3 tagmas, cabeça, tórax e abdômen. Os quilópodos têm 2 tagmas, cabeça e tronco. Diplópodo tem 3 tagmas, cabeça, tórax curto e abdômen. Os crustáceos e os aracnídeos têm cefalotórax e abdômen. Lembrando que nos aracnídeos eu posso chamar o cefalotórax de prosoma e o abdômen de opistossoma. Nomezinhos encardidos aí, então por isso esse resuminho para vocês aqui no final, tá? Para você ir se familiarizando com esse tipo de nome. Ah, professor, o que é prosoma que apareceu lá no exercício? Prosoma está falando do cefalotórax. O que é opistossoma? Está falando do abdômen. Número de pernas, número de patas. Os insetos têm 3 pares, os quilópodos têm 1 par por segmento, diplópodos têm 2 pares por segmento,
Os crustáceos, coloquei ali um asterisco para vocês que eles têm ali no mínimo 5 pares, e os aracnídeos apresentam 4 pares de patas. Antenas, os insetos têm um par, os quilópodos têm um par de antena longa, diplópodo um par de antena curta, crustáceos 2 pares de antenas, e lembre-se que os aracnídeos são áceros, não possuem antenas. Presença de quelíceras. E quem tem quelícera mesmo? Só os quelicerados. Quem são os quelicerados? Só os aracnídeos. Então, só aracnídeo tem um par de quelícera. Pedipalpo. Pedipalpo é uma estrutura, como se fosse uma patinha mais curtinha, que só as aranhas, ali, os aracnídeos possuem, que serve para a manipulação do seu alimento. E presença de mandíbula, entenda assim, todos praticamente possuem, com excesso dos aracnídeos. Aracnídeo não tem mandíbula, mas insetos, quilópodos, diplópodos e crustáceos têm mandíbula, enquanto a aranha, os aracnídeos, não têm mandíbula. Fechamos assim, então, o estudo dos artrópodes. Agradeço aí a sua companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau.